Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como é nossa formação do Broaden, a formação que a gente fala com o Inner Sense e explicar um pouquinho o que vem por trás, não só desse acessório maravilhoso, mas de toda a metodologia do Inner. Olá, meu nome é Bruna Petito, eu sou fisioterapeuta e criadora do método Inner Balance e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é a nossa formação do Broaden, o que ela significa e o que a gente ensina através do nosso Inner Sense, uma das nossas ferramentas mais deliciosas. Bom, para começar a falar, se você ainda não conhece sobre o método, eu te convido a voltar em alguns vídeos e experimentar tanto na prática quanto conhecer como é a nossa formação inicial para você se tornar um instrutor do método, porque isso vai fazer a diferença e é um quesito necessário para participar dessa nossa segunda formação. Te convido para você também aproveitar e seguir aqui a gente, deixar o despertador, porque toda semana a gente tem conteúdo prático e teórico para você melhorar a forma com que você entende o seu corpo e percebe ele, sendo você ou um aluno ou um profissional do movimento. Bom, a formação do Inner Sense, que é a formação do Broaden, ela veio na necessidade de ampliar um pouco o repertório inicial que a gente dá na formação e ao mesmo tempo trazer essa ferramenta maravilhosa que é o Inner Sense. Dentro da formação inicial, como eu já falei no outro vídeo, a gente fala bastante de todos os princípios e base do método para você iniciar nessa rede do Inner e ao mesmo tempo colocar a metodologia em prática, né? Então a gente fala de metodologia, a gente fala de abordagem, a gente traz todo o contexto somático. Quando a gente chega na formação do Broaden, a ideia é ampliar, como o nome diz. E não só o entendimento mais amplo, mas falar de algumas comunicações que inicialmente a gente não fala porque tem muito conteúdo na primeira formação. Então a gente traz algumas percepções relacionadas ao nosso eixo vertical, então a gente fala de crânio sacral, a gente dá todo o componente da cintura escapular e traz o reconhecimento disso de impacto tanto no nosso quadril quanto no nosso joelho, quanto no nosso tornozelo. A gente traz uma anatomia viva das estruturas da cintura escapular, do comportamento do joelho e da mobilidade do tornozelo para fazer com que a gente tenha mais ferramentas. E também a gente trata muito dos conceitos de biotensegridade para embasar e entender os comportamentos do nosso corpo, não só desse eixo, mas falando das nossas espirais e dessa tridimensionalidade maravilhosa que é o corpo. A gente aprofunda em fáscia, aprofunda nas relações de vetorização, tanto de forças, né, gravidade, força de reação ao solo, mas também a gente fala de como o nosso corpo se adapta a todas essas interferências que o nosso corpo tem diariamente. E para ajudar a gente a colocar tudo isso em prática, a gente traz o Inner Sense, que é esse tecido do método Inner Balance criado em parceria com o StartEase para fazer com que a gente consiga não só acolher o nosso aluno, mas vetorizar, direcionar esse aluno no espaço. A gente trabalha todas as trações e mobilizações que eu tenho no meu na minha trajetória enquanto fisioterapeuta. Então a gente traz os conceitos de integridade, regulação desse tônus e melhora dessa comunicação de tensão através do Inner Sense das tensões. A gente tem muitas mobilizações, a gente fala muito do comportamento do educador de movimento em relação aos nossos alunos e pacientes de uma forma maravilhosa. Então a gente fala que essa segunda formação, né, esse segundo viés, não só é uma forma de você entender mais sobre o corpo e seus alunos, mas também de você ter mais estratégias práticas para colocar essas ferramentas em ação. Afinal de contas, se a gente está falando de um corpo que a gente precisa pensar
um pouco fora da caixa, a gente precisa revisitar hábitos, a gente precisa melhorar a perspectiva e entender essa relação entre os indivíduos. A gente precisa aprofundar também e sair um pouquinho desse centro e ampliar nesse Broden. Bom, é isso. Quem é Inner, espero vocês na formação, que tem próxima formação agora em julho. E se você não é, aproveita para conhecer um pouquinho sobre a nossa formação inicial. Espero vocês, gente. Tchau, tchau.